Sejam bem-vindos a mais um Vibratoncast. Hoje temos um convidado muito especial. Meu nome é Carolina Guilherme, sou empresária, terceira geração da Vibraton, casada com o Alexandre, mãe da Maria Luísa. E estamos aqui hoje para apresentar um convidado que a gente já conhece há muito tempo, através do Instagram. E hoje tivemos o prazer aí de tê-lo aqui na nossa fábrica. Esqueci que eu não posso falar hoje. E ele topou aqui vir, estava em São Paulo, topou vir aqui conhecer também a fábrica. E vamos apresentá-lo aí, então, nosso convidado de hoje. Estamos com Wagner Brito, né? Ele que é um musicoterapeuta clínico, pedagogo, professor, tem uma vasta experiência aí na área e pai do Martim. Pai do Martim. Bem-vindo, Wagner. Obrigado, prazer estar aqui, estou muito feliz. E a gente se encontrando agora pessoalmente, né? Muito bom. A gente estava comentando, né? Quando ele chegou aqui, né? A gente só se via, se falava, né? Pelo virtual, né? Pela rede social. É muito bacana, parece que a gente já se conhece, né? Desse jeito. Ai, ai. Bom, hoje o nosso tema, né? A gente trouxe aí o Wagner pela experiência dele com a musicoterapia em si, né? E o tema, então, aí é falar um pouquinho sobre ele, mas também um pouquinho sobre a musicoterapia e como ela pode ser utilizada, né? É um tema novo pra gente, né? É um novo e velho, né? Sim. E aí a gente trouxe, né? Já me perguntaram várias vezes, eu falei, vamos atrás de um profissional que entenda, né? E que venha falar pra gente. Wagner, conta aí um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como que você foi parar aí na musicoterapia. Então, eu me envolvi com música muito pequeno, né? Aquela coisa de menino criado na igreja, né? Então, me apaixonei pela bateria aos 9 anos de idade e morava no interior, cidade pequena. E na época, a gente nem professor na cidade tinha. Sim. Queria tocar bateria, mas não tinha professor e bateria era um negócio assim, muito grande, muito barulho pra dentro de casa. Acabou não dando certo. Da bateria eu fui pro violão e aí já tinha professor, comecei a estudar. E aos 13 anos, né, entrei no violão aos 11 e aos 13 eu comecei a dar aula. Então assim, eu fazia aula e já dava aula pra quem sabia menos do que eu. Sim. E comecei a ensinar. E aos 18 anos eu queria muito fazer faculdade de música, mas minha mãe não queria. Ela achava que isso não ia dar certo, que esse negócio de ser músico, né? Enfim, fui pra faculdade de pedagogia. Então eu já lecionava, já dava aula de música e tudo. Fui fazer pedagogia, fiz pedagogia. E aí, quando terminei, eu comecei a dar aula de música nas escolas da minha cidade, escolas particulares. E aí veio a necessidade realmente de agora sim poder fazer a faculdade de música por conta própria, né? Por conta própria, agora não dependia mais dessa aprovação familiar. Então fui para a faculdade de música e passei 11 anos dando aula em escolas particulares e universidades, lá no interior da Bahia. E nesse contexto de dar aula de música, a gente tinha na escola muitos alunos com necessidades especiais. Sim. E aquilo sempre me chamou a atenção e muito mais a forma como eles lidavam com música. E era um contexto que, para eles, não era aula de música no sentido de fazer com que eles aprendessem música. Eles se relacionavam com a música de uma forma totalmente diferente. E aí foi aí, pesquisando, que eu encontrei a musicoterapia. Né? A musicoterapia é justamente esse contexto onde você vai utilizar a música não como ferramenta de ensino, mas como ferramenta terapêutica. E aí eu fui para mais uma faculdade, que foi a de musicoterapia. E passei por todo um processo de transição de carreira, né? Para sair da educação e vir, então, para a área da saúde com a musicoterapia, montar consultório, tive que mudar de cidade. E aí fiz esse processo de transição de 2018 até 2022, onde eu consolidei realmente o consultório e aí deixei de vez, né, a sala de aula. Mas eu falo que a gente que é professor, você nunca deixa de ser professor, né? Sim. Eu continuo atuando no outro contexto agora.
mentorando musicoterapeutas, com supervisão clínica, mas a sala de aula como professor de música, isso passou. Tá. Foi um ciclo que fechou, né? Mas assim, a musicoterapia realmente... Eu me encontrei nesse ambiente onde eu queria utilizar a música com essa ferramenta para além do ensino. Sim. Que é o que a gente faz no consultório. A gente não ensina música, né? A gente usa a música num contexto de tratamento. Tá. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que a música, por mais que ela seja ensinada, né, dentro de uma sala de aula, Sim. ela é usada, né? O caminho dela é esse, né? Sim. Mas temos aí os tratamentos mais específicos, que aí a musicoterapia entra, né? Sim. Para auxiliar, para usar, né, a música. Assim, como é um tema não... Bom, pelo menos por mim, mas eu sei que também muitas pessoas têm dúvida, né? Aparece muito também no seu Instagram, né? Muito questionamento, Só né? toda hora, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais essa questão, né? Para começar aí, o que é a musicoterapia, né? Como o próprio nome diz, né? De uma forma bem simplificada. É uma Sim. terapia com música, onde a gente utiliza a música com objetivos terapêuticos. Então, a gente vai tratar, estimular, reabilitar, promover saúde e mais qualidade de vida. Sim. Então, a gente atende o paciente a partir de uma primeira consulta de avaliação, uma consulta de anamnese, onde o primeiro passo do musicoterapeuta é identificar o ISO do paciente. O que é o ISO? É a identidade sonora. São todas as músicas que fazem parte do seu contexto de vida. Desde quando a gente estava lá na barriga da mamãe, as músicas que ela ouvia, quando o bebê começa a ouvir, né, os sons externos da barriga, esse contexto musical, ele faz parte da nossa vida. Sim. Por isso que a gente ouve uma música e fala assim, nossa, essa música parece que foi feita pra mim, essa música é minha, né? E a música te dá aquela emoção. Mas muitas vezes a gente só faz uma assimilação de que a música, ela traz coisas boas. Tá. E não é. A gente tem os dois lados aí da moeda. O contexto positivo e também o contexto negativo. Tá. O que faz com que o trabalho do musicoterapeuta seja muito específico. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa realmente é identificar essa identidade sonora, porque cada um tem a sua própria experiência musical. Então, por exemplo, uma música que para você tem um significado talvez de alegria, para mim tem um significado de tristeza. Tá. Eu sempre dou esse exemplo, né? Aquela música do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Você pode adorar essa música, mas pra mim essa música tem um contexto de morte. Que quando minha avó morreu, essa música tocava na rádio o tempo todo. Então toda vez que eu ouço, me alimenta essa saudade, essa lembrança. Então na clínica a gente trabalha um repertório que é específico do paciente, de acordo com a preferência do paciente. Eu falo que o musicoterapeuta ele não tem preferência por gênero musical. A gente toca o que o paciente quer. Então tem paciente que quer forró, que quer rock, que quer funk, sertanejo. Então você serve o paciente no consultório. E aí a gente trabalha várias questões. Atenção, concentração, foco, percepção, movimento, lateralidade, consciência corporal, né? Pacientes com autismo, com síndrome de Down, paralisia cerebral, adultos no contexto da saúde mental, né, com borderline, pacientes com bipolares, com depressão, com transtorno de ansiedade, idosos com Alzheimer, com demência, né? Sim. Enfim, a musicoterapia contempla de bebês a idosos e a gente tem todos esses benefícios aí para a vida. Aí você já entrou num outro questionamento meu, né? Vamos ampliando. Crianças e adultos. Eu falo que o podcast ele vai indo na conversa, né? E essa era uma dúvida, né? Então ele entra aí no trabalho com crianças e aí até idosos, né? A gente não tem, eu diria que a gente não tem contras, né? Mas a gente precisa avaliar se o paciente tem indicação. Entendi. Porque alguns casos realmente não tem indicação. E tem alguns diagnósticos e algumas questões onde a musicoterapia ela não vai trazer benefícios. Então, nesse caso, o paciente não tem essa indicação para o tratamento. Mas desde os bebês na barriga da mamãe e a mamãe, tanto que a gente tem um contexto de musicoterapia
que atende justamente a gestantes, Legal. né, bebês que passaram aí nasceram com alguma questão e precisam ficar internados em UTI. Então, a musicoterapia existe nesse contexto de UTI neonatal para tratar estes bebês, Legal. né, para justamente já dar ali o primeiro estímulo, né, numa série de questões que precisam ser, nesse primeiro momento, estimuladas. E a gente tem, dentro do contexto de vida, né, as crianças, os adolescentes e jovens, a musicoterapia se aplica para diversos contextos de tratamento, Tá. né? Hoje eu atendo duas áreas que são grandes. Uma área que são os transtornos globais do neurodesenvolvimento, que envolvem aí as crianças com autismo, né, pacientes com TDAH. Eu tenho muitos pacientes com síndrome de Down, com paralisia cerebral, síndromes raras genéticas. Tá. E atendo uma outra área grande que é a área da saúde mental, que são desde adolescentes até idosos, né? Muito comum depressão, transtorno de ansiedade, demandas do contexto psiquiátrico, pacientes que já tentaram suicídio, né, que estão com depressão. Então, a musicoterapia traz esse contexto de reabilitação, de tratamento mesmo na área da saúde mental. Tá. Né? E existe uma outra demanda também clínica, que é a neuroreabilitação. Tá. Então, paciente que sofreu um AVC, que sofreu um acidente de carro e que ficou, né, com uma paralisia, então ele precisa fazer uma reabilitação motora. A musicoterapia, ela entra, eu falo isso sempre, como a cereja do bolo das terapias, porque ela, estando associada a outras terapias, Sim. você consegue alcançar resultados mais rápidos, né? Por exemplo, é muito comum a criança autista não verbal, que já está ali nas terapias com um trabalho com fonoaudiólogo. Então, se ele está sendo acompanhado também por um musicoterapeuta, a gente espera que esse processo da fala seja mais acelerado, porque ele está recebendo também estímulos ali no consultório de musicoterapia que vão permitir esse desenvolvimento da oralidade, né? Então, a musicoterapia, ela é realmente completa e traz muitos benefícios para todas as idades. Bacana. E aí, entra um pouquinho da questão da diferença aí, né? A gente tem a musicoterapia e a musicalização. Consegue pontuar aí um pouquinho pra gente a diferença entre essas duas? De forma bem clara, a musicoterapia, a gente tem objetivos terapêuticos. Sim. Então, a gente vai tratar o paciente com música. Muita gente acha que a musicoterapia é aprender a tocar um instrumento, que a musicoterapia é aprender a ler partitura, a tocar músicas, né? Trabalhar repertório. Os pais chegam na consulta e falam, eu quero que meu filho toque violão, né? Eu queria muito que ele tocasse piano. Aí eu já identifico, já sei, nossa, é a mãe que queria tocar piano, Sim. é o pai que queria tocar violão, aí ele vem pra musicoterapia achando que é isso. E aí não é, né? Eu já dou logo faço essa identificação de que se você quer que a criança toque determinado instrumento, você vai ter que procurar uma aula de música. Sim. Então, aqui na musicoterapia, os objetivos, eles são terapêuticos. A gente vai tratar, né? Identificar as demandas, as dificuldades, as necessidades desse paciente, identificar o diagnóstico e fazer um plano terapêutico com uma abordagem para que ele possa evoluir. Na musicalização, é totalmente diferente. Os objetivos da musicalização, eles são pedagógicos. Sim. Então, na musicalização, o objetivo é apresentar para a criança, ou mesmo para o adulto que nunca teve contato com música, né? Ele precisa antes ser musicalizado. Então, você vai apresentar a música para que ele conheça a altura, intensidade, Sim. andamento, conheça as notas musicais, aprenda a tocar as primeiras melodias, aprenda a ler música, ele vai aprender uma técnica do instrumento, né? Por exemplo, se ele for tocar flauta, então a posição da boca, a posição dos dedos. Então isso é ensinado. Na musicoterapia, não. O paciente pega a flauta e sopra do jeito dele e o musicoterapeuta interpreta esse movimento, né? Por que ele tá soprando assim? Por que ele não consegue soprar? Né? Por que ele não para de soprar? Por que ele não sopra quando a gente dá o comando? Então, musicoterapia, objetivos terapêuticos. Musicalização, objetivos pedagógicos. Sim. E é importante falar também sobre a formação do profissional, porque tem uma diferença, né? Sim.
O musicoterapeuta, ele, para atuar, ele precisa ter graduação ou especialização em musicoterapia. Tá. A formação, ela é específica. Então, as pessoas às vezes acham que, o cara que toca violão, ele pode ser musicoterapeuta. Tá. Ele é musicoterapeuta. Não, ele pode ser se ele fizer a formação. A formação. Né? Não quer dizer que por ele ser músico, ele é um musicoterapeuta, porque essas questões técnicas, né, da musicoterapia, do contexto clínico, do que a gente faz no consultório, requer essa formação específica. Sim. Mas se o profissional, ele dá aula de música, aí ele é um professor de música, um educador musical, né? Que aí a gente tem os profissionais que vieram da educação. Tá. Geralmente são formados em música, licenciatura ou graduação, e aí eles ministram, né, os cursos de música, ensinam a tocar instrumentos. Sim. Mas é uma pergunta que é bem recorrente, a formação do profissional. Tá. Né? Então, a formação é sempre essa. Para musicoterapia, a formação é específica em musicoterapia. Para ser professor de música, educador musical, enfim, é a formação da licenciatura ou graduação em música. Pode ser as duas coisas? Pode. Eu sou as duas coisas. Tá. Mas hoje eu não atuo mais no contexto do ensino. Do ensino. Né? Eu optei e realmente acho que o musicoterapeuta que faz as duas coisas atrapalha um pouco essa interpretação para a família. Tá. Porque na cabeça da família é como se fosse a mesma coisa. Né? Quando você fala, não, na musicoterapia a gente está trabalhando as questões terapêuticas e na musicalização a gente está ensinando. O pai acha que por eu ser a mesma pessoa Sim. é o mesmo serviço. E existe uma diferença grande de preço. Né? Quando a gente vai para precificação, às vezes uma sessão de musicoterapia equivale a 1 mês de musicalização. Sim. Então, para o pai não tem lógica. Como é que eu vou pagar 4 vezes mais se é a mesma pessoa? Fica, acho que complicado identificar, né? E aí eu sempre falo isso pros meus alunos de mentoria, os musicoterapeutas que estão ainda atuando nos dois cenários. Ó, você vai ter que escolher. Vai chegar uma hora que ou você é musicoterapeuta ou você continua com a educação musical, porque os dois serviços, eles meio que se bloqueiam num determinado Sim. momento lá, quando você já está se posicionando dentro da sua atuação, realmente, né? Então, basicamente, as principais diferenças e a formação do profissional se dão a partir desse caminho. Tá. Fala pra mim assim, como que uma pessoa chega num musicoterapeuta? Ela tem uma indicação de um médico? Como que por exemplo, fiz o diagnóstico, né? Ou você mesmo faz esse diagnóstico? Como que é que... Boa. Os terapeutas, eles não têm habilitação para diagnosticar ninguém. Sim. A gente recebe os pacientes já diagnosticados ou que estão com suspeita. Então, o que acontece? Quando o paciente ele chega e a gente tem vários cenários aqui, né? Um paciente já diagnosticado, geralmente ele vem encaminhado ou por um médico, a depender do diagnóstico, um especialista, né? Vamos pegar aqui um paciente autista, por exemplo, que hoje no contexto está bem comum, né? Então a gente tem um paciente autista. Quem é que dá o diagnóstico de autismo? É o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Então, quando a família recebe o diagnóstico de autismo, naquele momento o médico ele já encaminha para as terapias. Então ele prescreve as terapias. Olha, seu filho vai precisar de psicólogo, de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional e vai precisar de musicoterapeuta. Porque ele precisa desenvolver determinadas habilidades. Então o médico faz esse encaminhamento e manda pra gente. Um outro cenário muito comum os outros terapeutas encaminham. Por exemplo, tá lá na fonoaudiologia. E aí a fono percebe que essa criança adora música. Então ela vai pensar, bom, se ele for para musicoterapia, ele vai se desenvolver bem. Então o profissional encaminha para um outro profissional. E quando o paciente chega sem diagnóstico, por meio de indicação de outro profissional, ainda não diagnosticado pelo médico, mas às vezes vem pela família mesmo, porque viu na rede social, porque o pai é músico, entende a necessidade, a importância da música e procura a musicoterapia, porque ele já tem uma suspeita que o filho parece ter alguma coisa e vem pra gente. A gente, quando recebe, que avalia,
a gente sabe que tem alguma coisa, mas como eu disse, o terapeuta ele não pode diagnosticar. Sim. Então a gente tenta apresentar para a família e mostrar a necessidade dessa família ter um diagnóstico e a gente faz o encaminhamento agora no sentido contrário. Falou, precisa passar por uma avaliação com psiquiatra infantil, precisa passar por uma avaliação com neuropediatra para a gente fechar um diagnóstico. Tá. E aí a gente manda. Só que esse paciente ele já começou a ser atendido. Só que isso é muito bom, porque esse contexto é chamado de intervenção precoce. Ou seja, quando você tem uma suspeita, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a tratar logo. Sim. É muito comum os pacientes já chegarem muito atrasados, às vezes. O paciente chega com 3, 4 anos e ele não fala. E aí a família nunca caiu a ficha que aquilo é um atraso de fala. Ou é muito comum também a criança ter esse atraso e o pediatra ficar falando que é normal. Tá. Não, ele tá no tempo dele, uma hora vai falar, e o menino tá lá com 4 anos de idade e não fala nada. Isso não é normal, porque a gente tem os marcos do desenvolvimento que dizem que com X meses, com tantos anos, a criança precisa estar fazendo isso, isso e isso. Se o seu filho não faz aquilo, alguma coisa tá errada. Sim. Então, quando a família procura logo, a gente começa a intervenção precoce. E geralmente nesses casos, que a gente já tem ali, né, uma certa experiência e você já identifica ou imagina o que seja, quando o médico dá o diagnóstico, que fecha, fala, bom, é isso. Vai precisar disso, disso e disso. Se já começou, beleza, você já ganhou tempo. Sim. Né? Então, hoje os pacientes chegam através desses canais, indicados pelos médicos ou indicados por outros profissionais, ou vindos mesmo a partir das famílias que já têm um maior esclarecimento e já procuram com o objetivo de mais saúde, mais qualidade de vida para as crianças. A minha dúvida era essa, por exemplo, assim, eu tô vendo que ela tem essa dificuldade ou esse atraso, eu consigo já colocar na musicoterapia? Consegue. Você não precisa, para colocar na musicoterapia, você não precisa de um encaminhamento, de um diagnóstico, de nada. E é importante falar que a musicoterapia, ela é para todos. Sim. Né? Independente de diagnóstico ou não. Eu tenho pacientes que eles não são diagnosticados com nada. O meu filho, graças a Deus, ele não tem nada, mas eu faço musicoterapia com ele para desenvolver habilidades, né? Então, se lá na frente ele resolver ser músico, né? Tudo bem, começou ali com o papai em casa, na musicoterapia, na musicalização. A música, ela só traz benefícios, né? Se ela for, na verdade, a maneira como ela é apresentada, isso precisa ser apresentado de uma forma correta, né? Nesse contexto do respeito à criança, com as técnicas adequadas, né? Mas como eu falei lá atrás, às vezes nem todo mundo tem essa indicação ou tem esse gosto, essa preferência por música. E isso precisa ser respeitado também. Às vezes chega o paciente que ele não tem perfil, e aí quando eu vou falar para a mãe, olha, eu vou dar alta porque ele não tem indicação para musicoterapia. Então vou indicar para natação. Coloca ele na escolinha de futebol. Coloca ele na aula de judô. Às vezes o pai não entende. Fala, não, mas você não quer atender meu filho? Não, é porque seu filho não tem indicação. Porque se eu forço o atendimento, a gente entra num outro contexto que é a iatrogenia musical. Ao invés de fazer bem, faz mal. Mal, né? Então, não tem lógica. Como é que você vai tratar para piorar? Né, para promover malefício ao invés de saúde. Então, é isso. Eu acho que aí entra a importância grande do individualismo, né? Do individual, do ser, né? Da criança. Ou do adulto mesmo, né? Sim. Cada um é um, né? E eu acho que isso que é o bacana de qualquer estilo de terapia, né? Exatamente. Que você vai tratar aquela pessoa como ele, né? Mas entenda que os profissionais, eu falo isso porque hoje eu tenho uma comunidade, né? Eu lancei o meu curso online agora há algum tempo e hoje eu atendo mais de 100 de musicoterapeutas dentro da minha comunidade e eu faço um processo de mentoria e supervisão com eles. E é impressionante como as pessoas, elas querem fórmula pronta. E mágica, aí, né? Se você abrir meu Instagram aqui, você vai ver lá o direct assim, Wagner, qual é a playlist que você usa para paciente autista? Wagner, que música eu uso para o paciente assim? Wagner, qual instrumento eu uso para determinado paciente? Falo, gente, eu brinco, eu falo, eu não prescrevo música. Não é receita de bolo. É o que eu te falei do ISO.
faz bem pra você, pra mim faz mal. Então, não tem como eu te falar, ó, usa essa lista aqui, que essa vai servir pra todos os autistas. Usa esse repertório aqui, que vai servir pra todos com paralisia cerebral. Usa esses instrumentos aqui, que vai servir pra todo mundo que tem síndrome de Down. É individual. Às vezes um tambor que pra uma criança acalma, pro outro desorganiza. O pau de chuva que faz um dormir, desperta numa criança uma estereotipia. Eu falo isso porque eu vivo isso todo dia no consultório. Eu tenho um paciente que dorme com o pau de chuva da Vibraton. Eu tenho um paciente que com o mesmo pau de chuva, ele começa a estereotipar. Eu tenho uma paciente que toda vez que toca o pau de chuva, ela bota a mãozinha aqui na testa e ela começa a fazer assim, ó. E eu tenho um outro paciente que botou o pau de chuva, ele deita na almofada. Então, assim, não tem fórmula. Sim. Não é receita, né? É individualizado. Não é um padrão, né? Não tem padrão. Não tem. E aí entra a questão da formação, né? Sim, exatamente. Que tem existe, né? Essa exigência para você entender e saber quais são as suas, né? Exatamente. Infelizmente, assim, no Brasil, hoje, a gente passa por um contexto da formação do musicoterapeuta que existe uma grande polêmica nesse universo, né? Como assim? A gente tem uma profissão que acabou de ser regulamentada, né? Que é uma briga aí de décadas para resolver essa questão e regulamentar a profissão. Acabou de acontecer. Sim. E no nosso órgão, que é a União Brasileira de Associações em Musicoterapia, a União Brasileira, ela dá algumas sugestões com relação à formação do profissional. Tá. E uma dessas sugestões diz que os cursos, eles precisam ser presenciais, semipresenciais, porque existem disciplinas que são práticas, que são específicas, que os professores precisam ser musicoterapeutas, você precisa passar por um estágio clínico supervisionado, com uma carga horária mínima de X horas. Essa é a formação presencial, semipresencial do musicoterapeuta. Por outro lado, abriu-se um outro contexto que é o da formação online. Só que a formação online, ela é regulamentada pelo MEC, tá tudo certo no MEC, mas ela não é aprovada pela União Brasileira. Ela não diz que essa formação online, ela contempla esse perfil profissional. Por quê? Porque geralmente as formações online não tem as aulas práticas, não tem estágio, os professores não são musicoterapeutas. E aí o profissional, eu sempre costumo dar esse exemplo. Imagine que no online é tipo assim, você vai tirar a carteira de habilitação, você passa 2 anos fazendo aula teórica. Os professores do curso online, eles não são motoristas. E eles não sabem dirigir. E aí você passa 2 anos ali, você não faz nenhuma aula prática, você não liga o carro, você não dirige na rua, e depois de 2 anos você recebe a carteira de motorista e fala, pronto, agora você é um motorista habilitado. E você nunca pegou o carro na vida. Então é tipo isso. Você recebe o diploma de musicoterapeuta, mas você nunca atendeu, você não fez o estágio, você não teve uma aula prática. E aí o pessoal fica perguntando, essa formação serve, não serve? Eu falo, bom, é assim que funciona. Você que vai, né, realmente ponderar se você vai conseguir. Assim, é uma grande polêmica. Não sou eu, Wagner, que estou dizendo, né? É assim que funciona. Né? Então, hoje existem aí esses caminhos para se tornar um musicoterapeuta, mas, né, precisa de bom senso aí. Eu acho que a prática, ela é muito importante, né? Completamente. Eu fiz faculdade de nutrição, tô totalmente fora aí do contexto de nutrição, mas eu fiz. E o nosso último ano, a gente passa em 4 grandes áreas, né, que eles falam. E você vê o dia a dia e está lá vendo acontecer, ele é diferente, né? E é o que você falou, se você não tem esse conhecimento, tem esse treinamento, porque quando você está no estágio, você tem uma pessoa que entende, que já está dentro desse contexto e te traz ali, né? Exatamente. Então, é uma situação que aí te ajuda muito, principalmente nessa questão do individualismo, né? Da criança, do individual dele, né? As pessoas falam muito também, assim, sobre a formação do musicoterapeuta, se precisa ser músico. Né? E aí, precisa saber tocar instrumento? E eu fico tentando entender essas perguntas, sabe? Porque como é que você vai trabalhar com música? Você vai atender pessoas, o cara vai te pedir pra cantar uma música, pra você tocar um violão, e você não é músico, né? Então,
pra mim, não tem como você ser musicoterapeuta e não ser músico. Tá. E não saber música. Então, assim, essas aberturas que se dão, né, nesse processo de formação do profissional é que geram, às vezes, algumas más interpretações e algumas Sim. polêmicas. Mas se você perguntasse, Wagner, o que você acha? Eu falo, ó, a minha opinião é que para ser musicoterapeuta tem que ser músico. E a formação, ela é contemplada a partir da formação presencial, Sim. com estágio supervisionado, com professores que sejam musicoterapeutas. E mesmo assim, não é nenhuma garantia. Não, exatamente. Não tem garantia. É você que vai se garantir. Se você não colocar na prática, né? Exatamente. Porque eu recebo perguntas do povo assim, ai, como que você faz a anamnese? Como é que faz uma anamnese? Você pergunta o quê? Como é que escreve um relatório? Né? Como é que faz um encaminhamento? Como é que você sabe que tá na hora de dar alta? Como é que você atende? Aí eu falo, como é que você atende desse jeito? Né? Então, assim, é muito complicado. Você tá me perguntando isso? E isso não é do povo do online. É o pessoal do presencial, é o pessoal do online. Então, assim, o problema não é só na formação. Tá. Existe uma questão aí também profissional de... será que os cursos estão formando como deveriam? Ou as Sim. pessoas que não estão levando a sério? E aí, quando elas caem num contexto... Bom, eu caí agora num hospital psiquiátrico. E aí, como é que você vai atender? Né, o cara lá com um transtorno psiquiátrico, um paciente que tentou suicídio 18 vezes, e aí vamos mandar esse paciente, o médico psiquiatra, vamos mandar pra musicoterapia, porque ele adora música, e aí você não tem experiência nenhuma, você recebe um cara desse no consultório. Tá. Se você não tem embasamento, como que você vai atender? Criança com autismo, cheia de estereotipia, né, que se autoagride, que morde, que cospe, que bate... Se você não tem o contexto prático, como que você vai atender? Você vai apanhar desse paciente, ele vai quebrar o consultório inteiro e você vai ficar lá desesperado. Então, é complexo, né? E não tem a fórmula, faz isso, Sim. o passo é esse, depois você faz isso e isso, e isso que vai dar certo, você vai acalmar o paciente, ele vai ficar lindo. Não, é individualizado. É o individual. Tá. E aí, para atuar, né? Você, no caso, falou na questão clínica, agora você comentou na questão de Da hospitalar, atuação, né? Em que locais o musicoterapeuta consegue atuar? O musicoterapeuta, ele pode atuar em diversos, vamos falar assim, ambientes, Tá. né? Você tem a formação do musicoterapeuta clínico, que ele pode atender em clínicas, em consultórios. Você pode trabalhar em hospitais. O musicoterapeuta pode trabalhar em instituições educacionais. Ele pode trabalhar em empresas. Ele pode trabalhar em ONGs. Então, existe uma versatilidade dessa atuação. E muita gente também acaba entendendo que o musicoterapeuta só atende. E não. Você pode atender. Você pode atender outros musicoterapeutas com um processo de mentoria, de supervisão clínica, onde você discute casos clínicos para ajudar esse profissional a performar, né, a atender melhor. Né? Hoje eu faço 2 processos, que é a mentoria para gestão de carreira do musicoterapeuta e a supervisão clínica, que é a discussão de casos clínicos. Tá. Então eu atendo hoje uma comunidade com mais de 100 musicoterapeutas do Brasil. A gente se encontra semanalmente para discutir caso clínico e falar sobre a carreira. Tá. O musicoterapeuta, ele pode fazer formação, ministrar oficinas, ele pode formar outros profissionais, não formar profissionais a torná-los musicoterapeutas, mas no sentido de apresentar a música como uma ferramenta para o desenvolvimento humano, que são palestras e cursos que eu faço pelo Brasil, né? O musicoterapeuta, ele pode atuar, ele pode ter um produto online, ele pode ter um curso online, ele pode mentorar outros profissionais, né? Então, assim, existe muita demanda dentro do mercado da musicoterapia, que às vezes as pessoas acham que o musicoterapeuta só vai atender, né? Então, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar numa empresa, você pode trabalhar num hospital, você pode trabalhar numa clínica, ou você pode trabalhar para você, né? Abrir seu consultório, abrir sua clínica, e ali você também vira um empresário, né? Então, tem muito trabalho aí. E aí eu ia te perguntar isso, né? Como está hoje o mercado de trabalho aí da musicoterapia? Então, a gente tem muita gente para ser atendida e poucos profissionais, né? Eu acredito que nos próximos anos, a partir
de agora, inclusive com a regulamentação, Sim. né, essa demanda vai aumentar muito. Acho que a procura pela profissão também vai crescer bastante. A gente já sente um movimento grande de pessoas interessadas, né? Tem gente no Instagram toda hora perguntando como é que eu faço para ser um musicoterapeuta, o que eu tenho que cursar. E é engraçado isso, porque o cara não vai mais nem no Google, né? Ele vai lá no meu direct. Como é que eu faço para ser um musicoterapeuta? Parece que, né? Tudo bem, a gente vai lá respondendo de um em um. Mas existe uma demanda enorme, né? Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil algumas questões que impedem, talvez, que a musicoterapia esteja ainda mais propagada. Porque, por exemplo, os planos de saúde não cobrem. Então, isso impede que mais pacientes sejam atendidos. Sim. Né? Então, geralmente, os pacientes, para serem atendidos via plano de saúde, eles precisam de uma liminar judicial. É aquela confusão de correr atrás, de entrar na justiça, de processar até conseguir. Quando não é por esse caminho, eles têm que pagar. Sim. E aí nem todo mundo tem a condição de manter, né, várias terapias ali no particular. Porque não é uma terapia. Não é uma só, terapia. Né? Quando você tem um diagnóstico, eu falo que é no mínimo 3 terapias. Eu tenho paciente que faz 5, 6. Nossa. Quando você coloca na ponta do lápis, só pra você ter ideia, hoje uma criança com autismo que faça aí uma carga horária de 20 horas de ABA, né, análise do comportamento aplicada, dentro de uma clínica particular, ela vai gastar hoje, em média, por mês, R$25 mil. Não tinha ideia. Então hoje, se você não tiver um plano de saúde que cubra as terapias e você queira custear o tratamento do seu filho de forma particular, você vai gastar uma média de R$25 mil. Eu te falo isso porque eu tô dentro dessa realidade de clínica e eu sei quanto custa um paciente. Então é isso, R$25 mil hoje para você manter um paciente no contexto de terapia particular. É inviável, né? Assim, para a maioria das pessoas, você manter isso só num custeio de tratamento e todas as outras coisas, né, que a criança necessita. E assim, querendo ou não é um tratamento curto, né? Não. Ele tem aí ele pode ficar ali a vida toda. Sim. Tem paciente que ele nunca vai ter alta, infelizmente, né? E isso é até engraçado, porque às vezes as famílias perguntam, eu vou ficar quanto tempo, doutor? Quantas sessões você acha que precisa? E a gente sempre fala, não tem como prever, né? Você pode ficar aqui 12 sessões, 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10 anos. Tem gente que faz terapia a vida inteira porque ele nasceu com aquela condição. O autismo, por exemplo, não tem cura. Não cura, né? Você diminui o nível de suporte com a intervenção, mas ele nunca vai se livrar do autismo. Não existe o tratamento, toma esse remédio aqui ou faz isso, tantas sessões. Eu já tive problema com paciente que veio que a criança não verbal, a fono falou pra mãe que se ela fizesse X sessões, o menino ia falar. Nossa. E aí ela já tinha feito assim o triplo das sessões e o menino não falava. E aí um dia eu tive que confrontar e falar com ela, porque ela só enxergava que o menino não evoluía. Porque ela só enxergava a parte... a evolução era o falar. Exatamente, ela só enxergava que a evolução era o falar. E o menino não falava, e o menino era outra criança. Cheia de conquistas, né? Cheia de conquistas, só faltava falar. E aí um dia ela veio questionar, porque ele não fala, que não sei o quê. Aí eu sentei na mesa lá do consultório e falei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez ele nunca fale. E aí ela gelou na cadeira, ela ficou pálida assim, a mulher começou a passar mal. Aí ela contou essa história. Mas a fono um dia falou que se ele fizesse tantas sessões... Eu falei, ela tá te enganando. Porque a gente não tem como prever. Não se trabalha dessa forma, você dando uma promessa que o paciente daqui tantas sessões ele vai falar, ele vai andar, ele vai correr, ele vai obedecer, ele vai cumprir um comando, ele vai participar, interagir, escrever, sentar, né? Às vezes eu levo 1 ano com o paciente para ele sentar. Então, é a longo prazo. Toda terapia é a longo prazo, né? Talvez a gente possa trazer para o contexto da psicoterapia, né? Ninguém vai no psicólogo para fazer uma sessão. Vou fazer 1 mês de psicoterapia aqui para resolver meu problema. 1 mês resolve, não né? é Você assim. passa 1 mês contando um pedaço da vida lá e olhe lá. E olhe lá, né? Então, assim, é sempre a longo prazo, né? Sem essa data definida. Eu acho que isso vai ser uma mudança aí dos planos de saúde, né? Vai ser uma exigência aí que vai começar a entrar, né?
Por outro lado, a gente tem um outro problema no mercado, que é o seguinte: as clínicas elas passaram a resolver essa demanda da musicoterapia por um atalho que eu chamo de um atalho criminoso. Por quê? Porque elas pegam os profissionais que não são musicoterapeutas, Sim. que são músicos, colocam na clínica, chama isso de musicoterapia, Tá. vende para a família, ganha a liminar judicial, o plano paga. Mas o profissional não é um Não musicoterapeuta. Ele é, muitas vezes, um professor de música. Uhum. Às vezes, ele nem é um professor de música. Ele não tem formação musical nenhuma. Ele é o cara que toca na banda, é o cara que Entendi. toca na igreja, é o cara que toca no bar. E aí, por conta do desconhecimento técnico e dessas brechas todas, o que a clínica quer? O que o plano de saúde quer? Ele quer ganhar dinheiro. Sim. Ele quer que o pai pare de denunciar e ligar para a ANS, de encher o saco deles. Né? Uma vez eu estava numa reunião lá na minha cidade com uma operadora de saúde nacional Sim. que queria me passar uns atendimentos, uns pacientes, Tá. mas o que o plano de saúde paga hoje numa sessão é ridículo. É. Então, infelizmente, para nós profissionais, não tem como você atender pelo valor do plano. Não vale a pena. Não vale a pena. E aí o plano falou assim, olha, a gente nega mesmo, porque se a gente for atender todo mundo que chega aqui querendo, a gente quebra. A Sim. gente só vai prestar o serviço, o atendimento, quando é liminar judicial, no caso da musicoterapia. Sim. Né? Então, como não tem essa obrigatoriedade e os planos fazem essa manobra, eles fazem isso. Então, a gente pega aqui um outro profissional, coloca, paga um valor bem menor, porque Sim. para ele é vantagem. O cara não tem ele formação. não tem a formação, né? Ele né? tá num contexto ali clínico, o pessoal, todo mundo, né, trabalhando, achando que, bom, para ele é um upgrade na carreira. Sim. Né? Então, quem sofre são os pacientes, porque eles não estão tendo o real atendimento. Sim. E isso é muito perigoso, né? Porque existem algumas questões de alguns diagnósticos que você pode ter muitos malefícios. Por exemplo, uma criança, se ela tiver uma predisposição, ela pode ter numa sessão de musicoterapia ou de musicalização ou numa aula de música, ela pode ter uma crise convulsiva. Sim. Ela pode ter um ataque epilético. Tem uma questão chamada epilepsia musicogênica, que o paciente, se você tocar uma determinada frequência, utilizar um determinado som, isso pode desencadear numa crise epilética. Nossa. E aí, se você não tem a formação, como que você vai socorrer? Exatamente. Então, eu falo que esse contexto instável, ele só vai acabar o dia que acontecer, queira Deus não, uma Sim. tragédia. De você estar ali com o paciente, você não é profissional, é um exercício ilegal da profissão, e de repente esse paciente tem uma coisa e você não sabe o que fazer, e aí deu ruim. Aí agora a gente vai rever todo o protocolo. Sim. Né? Mas é aquela coisa, infelizmente o sistema ele tá mais preocupado com dinheiro, Sim. com os ganhos, do que propriamente com a saúde. A formação em si, faculdades, né, no caso, é só faculdade particular ou hoje já tem faculdade pública? A gente tem hoje no Brasil 5 instituições que oferecem a graduação. Tá. E a gente tem várias universidades, várias assim, parece até que são muitas, né? Mas a gente tem algumas, Sim. né, que oferecem a especialização, Tá. que é a pós-graduação. Com a regulamentação agora que acabou de acontecer, o que muda? Daqui 2 anos, as especializações elas deixam de existir. Então, a formação do musicoterapeuta vai ser só por meio da graduação. Tá. E aí, hoje, para você fazer uma especialização em musicoterapia, você pode ser formado em qualquer área. Você é nutricionista, Tá. você já tem uma graduação. Você é nutricionista e você é musicista. Você pode ser musicoterapeuta? Pode. Qual o caminho? Através da pós-graduação. Tá. Entendi. Então, com 2 anos, você faz. Só que agora regulamentou. Uhum. Daqui a 2 anos, se você quiser ser musicoterapeuta, você vai ter que ir para graduação. Tá. São 4 anos. Então, com a regulamentação, está havendo essa mudança, né, nesse processo de formação. E aí a gente espera que novos cursos, Sim. eles vão precisar aparecer. Porque só 5 faculdades, elas não dão pouco, conta né? de formar
profissionais no Brasil inteiro é muito restrito, né? Sim. Na minha época já era restrito. Eu saía do interior, ia para a capital, viajava 1.200 quilômetros para estudar. Entendi. Então imagina hoje, você acaba com as pós-graduações e fica só graduação, uma em cada ponta, você vai ter cada vez menos profissionais. Se você pensar Brasil, né? É Brasil, nível Brasil, né? Não é nível não tá estado, falando, né? Assim, de Europa, que você dá uma volta, assim, Sim. na cidade, você passou por 10 países, Sim. né? Cada bairro tá dentro de um... Não é, a gente tá falando de Brasil, né? Tá. Então, são essas questões todas ainda para serem pensadas dentro Sim. desse contexto da formação profissional. Tá. E aí, o que eu queria falar aí um pouquinho também é como que a gente pode contar aí para as pessoas qual é a importância da musicoterapia num tratamento, né? Você falou, são muitas doenças, né? Aí que podem ser tratadas. E aí, como que se você consegue aí falar um pouquinho, qual que é a importância, então, da musicoterapia dentro desse tratamento? Então, a musicoterapia a gente consegue trabalhar com muitas questões de forma simultânea e atreladas a contextos de outras terapias, né? Por exemplo, esse exemplo é legal porque ele ilustra bem. A gente está falando de uma criança com atraso de fala. Sim. Ele já está fazendo um acompanhamento com a fonoaudióloga. Se ele está na musicoterapia também, você está estimulando a fala 2 vezes. Porque a gente trabalha na musicoterapia o canto, a imitação, a gente trabalha o sopro com os instrumentos de sopro, o desenvolvimento da comunicação e da oralidade, né? Então, você tem uma criança que tem questões motoras a serem desenvolvidas. Geralmente ela tá na fisioterapia, ela tá com o psicomotricista, ela tá com o educador físico. Então, na musicoterapia, a gente trabalha também as questões motoras. Tocar um instrumento é motor. Tocar um instrumento é coordenação motora. Sim. É movimento, né? Então, ou seja, essa criança, de novo, ela está sendo estimulada 2 vezes. As questões emocionais. Você tem um paciente que está fazendo uma psicoterapia com um psicólogo, trabalhando ali as emoções. Na musicoterapia, a gente também trabalha as emoções. Você acalma esse paciente, relaxa, trabalha a ansiedade, né, o controle emocional. Você trabalha para melhorar o sono desse paciente, para organizar a rotina. Quem nunca chegou em casa, colocou uma música para relaxar? Sim. Quem nunca colocou um som para tentar dormir? Quem nunca se acalmou com o barulhinho da chuva, com o barulho do mar? Então, a musicoterapia acaba pegando todas essas questões que envolvem, né, a cognição, a memória, a concentração, o movimento, né? Então, todos esses diagnósticos, eles podem ser tratados a partir do contexto da musicoterapia. Porque o ser humano em si, ele é musical. Então, essa relação com música é uma coisa praticamente nossa. Eu falo que já vem instalado, né, na barriga da mamãe, quando o bebê, lá dentro, ele tem a primeira experiência sonora, que é o som do útero. E o som do útero, ele se parece muito com o barulho do ruído branco, né? Que é aquele chiado. Por isso que a gente usa ruído branco para acalmar o bebê. Porque quando você põe o ruído branco no quarto para o bebê dormir, para o bebê, ele tá na barriga da mãe de novo. Então é por isso que ele se acalma, né? Então, assim, você vê que a relação sonora, ela acontece desde sempre. Lá dentro da barriga, ele tá lá mergulhado em sons. E aí depois ele passa a ouvir os sons externos. A mãe começa a conversar, e ali você constrói, a mãe canta, e ali você está construindo a identidade sonora. Então, quando esse paciente ele tem alguma questão, né, algum diagnóstico, e ele vai para um tratamento, a musicoterapia, ela é a primeira que entra nesse contexto de estimulação, de reabilitação, de promoção de saúde. Não é porque eu sou musicoterapeuta não, tá? Parece que é, porque eu tô, né? Mas é isso, né? Nós somos musicais, né? O ser humano, ele é musical de natureza. Então, por isso que a música tem todo esse poder.
Pra mim, assim, eu brinco, né? Porque meu avô sempre lidou ali com o violão, né? Aí foram 3 filhos, dos 3, só um que foi pra música, né? Os outros 2 estão na loja, tudo, mas não foram lá pra tocar, né? Só o tio Flávio foi a parte de música, de teclado, tem a banda, tudo, né? E aí são 5 netas, né? Sim. Das 5 netas, aí nenhuma. Nenhuma, mas todas têm essa ligação de ter a música, né? A gente fez alguns instrumentos. Eu fui muito pra dança, né? Eu não fui muito pro instrumento, mas a dança pra mim sempre teve muito, né? E aí foi a primeira coisa aí que eu busquei ali quando eu tive minha filha, né? Ter essa oportunidade de trazer ela pra musicalização, né? Que é hoje o trabalho que ela tá fazendo, e como é legal poder ver esse desenvolvimento, né? Quando você fala assim, eu tenho esse acompanhamento, né? Maria Luísa não tem nenhuma dificuldade, então a gente já vê toda essa mudança nela e esse desenvolvimento dela com 2 anos e meio, que é uma idade pequena, né? E aí eu fico pensando como ter a música e a música ser utilizada nessas dificuldades, né? Para esse desenvolvimento da criança. É muito bacana poder, né, ter essa oportunidade. Sim, e quanto mais cedo, melhor. Né? Sim. Quanto mais cedo você colocar seu filho em contato real ali com música, mais são os benefícios para a vida toda, né? O processo de musicalização, ele começa desde o primeiro mês de vida. Sim. Você já começa ali a fazer barulhinhos com o bebê, né? Fazer sons com a boca, comprar os chocalhinhos para ele segurar. Então não tem uma data assim, quando fizer 2 anos eu boto. Não, você tem que fazer o processo desde sempre. Desde a barriga da mãe, eu já cantava lá, né? Com a minha esposa, eu já cantava lá na barriga e conversava e tocava, e ele na barriga mexia. É impressionante. Sim. Né? Então hoje ele tá fazendo 3 anos agora, mês que vem, e Martim já é músico. Ele toca bateria, ele senta lá e canta, ele mexe no violão. Então, assim, tá ali, estimulado, né? Se for músico amanhã, ou se não for, tudo bem, mas ele vivenciou esses benefícios da música, né? Não quer dizer que a gente oferta música, instrumentos para que seja músico. A gente oferta para desenvolver habilidades como ser humano. Então, esse é o grande diferencial aí do poder que a música tem. Eu acho que isso é uma mudança muito bacana aí que a gente vem trazendo, né? E a gente vem vendo aí da sociedade, né? Sim. Que nem você falou, né? Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser músico, né? A gente tinha essa, né? Essa geração vem com essa questão de músico não ganha, músico não tem, né? Ser músico é ruim. Exatamente. Né? E eu acho que essa cabeça aí vem se mudando e vem se enxergando, né? Os benefícios aí da música, né? E vem se vendo os estudos também, né? Porque eu acho que isso também é bacana, né? Não é achismo, né? A gente tá falando de ciência, né? Então, a musicoterapia não é aquela coisa que, porque a gente acha que a musicoterapia é boa. Não é isso. A gente tá falando de ciência, de pesquisa científica, de estudos científicos que são publicados diariamente, que mostram como a música interfere no ser humano, né? Até a questão da religião, a gente tem várias questões, né, que envolvem a religião, a fé e a música, né? Então a gente tem aí experiências de pacientes que a partir de uma música eles se conectam, eles se aproximam, né? Pacientes com Alzheimer, por exemplo, né? É impressionante quando você coloca a música que fez parte daquela época do paciente. Ele volta 50 anos atrás e lembra de um fato, lembra de uma pessoa, ele conta uma história, porque a música trouxe aquela memória. Se você perguntar, ele não sabe dizer, ele não sabe falar. Você tocou a música, né? Ele volta no tempo e descreve tudo. Então, assim, é o poder que a música tem. Eu tenho uma história muito legal que a gente fez o podcast do Dia das Mães, né? A Kátia, inclusive, você conheceu. E ela é cantora, né? E ela canta... nessa fase que ela engravidou da Alice, ela cantava à noite, né? Cantora de bandas de show, né? Então, de madrugada dentro, ela tava sempre cantando. E ela cantou até, assim, a Alice a nascer, né? E ela teve
uma dificuldade com o sono da Alicia, né? Porque não dá 8 horas, 6 horas tem que pôr na cama e dormir, e assim, né? A Alicia na balada desde sempre, né? E ela não conseguia fazer ela dormir esse horário, né? E aí até que uma profissional falou pra ela, viu? Mas você veio, né? Ela passou toda a sua gestação nessa rotina dia-noite, né? E aí você quer que ela entre nessa rotina, não é essa que ela vivia, né? Então, ali foi uma prática, né, que ela conheceu, uma pessoa que sabe, né, como a música interfere, né? Você falou de sono, eu tô lembrando, né, às vezes as pessoas falam, eu quero dormir, eu coloco uma música. Sim. É muito comum isso, aí, mas eu não consigo dormir, o que você tá ouvindo? Ela tá ouvindo rock. Aí realmente você não vai dormir mesmo, porque o estímulo é contrário, né, ao sono, né? Mas você sabe que é interessante, porque eu sempre coloquei pra Malu, né, e sempre ajudou ali no sono dela. E às vezes, se ela tava no nosso quarto, dependendo da música que eu colocava, atrapalhava muito o sono do Alexandre. Porque ele gosta dessas músicas mais agitadas. Sim. É muito interessante. E aí a gente vê a diferença de música, né? Aí tinha dias que ele falava, Carolina, muda essa playlist, muda, porque eu não tô conseguindo dormir com isso. É exatamente isso. Vou te dar um exemplo meu, né? Uma autorreferência. Muita gente se acalma com aquele sonzinho de água. Tem gente que tem até uns arranjos, né? Que fica aquela água o dia todo. Aquilo entra na minha cabeça, me dá um nervoso, que me dá vontade de quebrar aquele negócio. Sim. Mas tem gente que fica, dorme, relaxa. Então é a experiência individualizada, né? Eu acho que é isso que é isso que eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? O além da profissão, né? Além de ser musicoterapeuta, é esse conseguir enxergar a pessoa, né? Conseguir individualizar e colocar ali, né? Então, assim, existem as formações, existem, né? O músico, ele consegue lidar com a música, mas existe essa necessidade aí de enxergar, né? E de estar, né? Dentro desse desenvolvimento e conhecer o que a música pode causar ali e como usar ela, né? Sim. Acho que era isso que eu tinha ali preparado, meio pensado. Tem alguma coisa que você gostaria aí de falar? Estamos aí, Wagner aproveitou, já está desde de manhã com a gente e ele já veio aí também com algumas ideias e sugestões. Estamos aí um trabalho grandioso aí que a gente tem pela frente, né? Coisas que a gente ainda tá conversando, então também um spoiler. Aguardem aí que vem coisa, Aguardem. Né? Então também estamos aí com um trabalho bem bacana para trazer para vocês, né? Principalmente nessa área de musicoterapia. Sim. A gente gosta muito de falar que a Vibratom, ela gosta de ser auxílio, né? Então ser um suporte aí para os músicos, para os profissionais de aula, né? De pedagogia, para os profissionais de musicoterapia. E é isso que a gente busca aí trazer para todo mundo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? A gente ficou muito grato e ficou muito feliz de você estar vindo aí para São Paulo e aproveitar esse momento de vir até aqui, né? Eu queria que você deixasse aí falasse aí do seu arroba aí onde te encontrar e deixasse aí uma mensagem para as pessoas aí que nos assistem. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Falar que eu tô muito feliz de estar aqui. A Vibratom é uma empresa que me abraçou, né, há um tempo, e hoje estar aqui é algo assim muito especial, porque você passa a ter uma outra noção do que é, né? A rede social, ela aproxima, mas quando você tá no presencial, a emoção é totalmente diferente. E assim, eu tô vivendo um dia hoje aqui muito importante e vendo, né, a empresa, o tamanho, a história, quantos anos, né, a relevância que vocês têm no mercado, tanto amor, né, profissionais que trabalham aí com vocês há mais de 50 anos, né, é uma grande família. E assim, o mais importante, assim, é ver que tudo acontece aqui, né? E eu acho que isso é uma grande valorização no processo da indústria, né? Você ter um material que é produzido em casa no sentido de
no Brasil, com matéria-prima, né, vendido aqui, tudo com muito carinho, com amor, de geração em geração. Então, assim, eu fiquei muito emocionado de conhecer essa história de vocês hoje e me sentindo, assim, extremamente honrado de poder fazer parte, né, desse time, de ter os materiais lá no meu consultório, da gente estar nessa parceria tão boa e principalmente agora pensando em projetos futuros, Sim. né, pra gente agregar aí a musicoterapia. Eu acho que tem algo que a gente pode contribuir ainda mais e que vai fazer com que vocês cresçam cada vez mais e se tornem ainda mais referência do que já são, sem dúvida alguma. Então Obrigada. eu queria muito agradecer, parabenizar vocês por esse trabalho lindo. Me sinto muito honrado de dizer que eu sou parceiro da Vibraton, que os meus pacientes usam os instrumentos de vocês e eu vou voltar para a Bahia com mais impulso, né, para continuar esse trabalho e estar apresentando a marca com cada vez mais paixão por tudo que eu vi e vivi aqui hoje. Então deixa aí o nosso arroba, né, para quem não segue ainda, é o arroba wagnerbrito.mt. Você vai encontrar a gente lá no Instagram, então segue a gente, manda mensagem, tira suas dúvidas e é isso. Obrigado, viu? Tô bem feliz, um beijo para todo mundo, pra equipe que tá aqui e tô feliz, de verdade. Meu marketing já tá aqui me puxando a orelha, porque eu esqueci de falar as nossas redes sociais. Vamos começar com as nossas redes sociais, então, o Instagram, Facebook, @VibratonOficial. Tá muito bacana lá o trabalho que a gente vem fazendo aí, né, no nosso Instagram. O nosso site, vibraton.com.br, nele tem os nossos instrumentos, as descrições, nosso catálogo. Também fizemos aí muitas mudanças ultimamente. Nosso e-mail, contato@vibraton.com.br e nosso WhatsApp também, nosso telefone fixo, 19-3522-3880. Se você que está aqui nos assistindo ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, né? Corre lá, se inscreva, curte, né, o nosso canal, compartilha aí os nossos vídeos, né? E também curta os nossos vídeos. Não é curta, é ativa as notificações, Carolina. Curta os nossos vídeos aí, compartilha aí nos grupos, né, do WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos profissionais aí, para que a gente consiga aí levar cada vez mais informação sobre a música, que esse é o nosso propósito, né? Maravilha. Agora que eu falei... Porque eu já tava com... A Isa já tava olhando aqui, já assim, ó. Você não falou, você não falou. Levantando o cartaz. É que a gente faz o roteiro, né? E aí eu sempre pulo. Faz parte. Se não pular, não vale, né? Mas é isso, Wagner. Estamos muito felizes aí por ter aí conseguido né? Como eu disse, né? A gente já se conhecia no online, mas o presencial é muito bacana, né? Estamos numa distância grande aí, né? Entre estados aí, né? Mas estamos longe, mas estamos perto, né? Isso. E sempre aí juntos. Esperamos aí que a gente tenha essa parceria aí de longa data e que a gente possa aí ser sempre um instrumento aí para ser utilizado, Com né? certeza. Eu quero ficar os próximos 50 anos aí também, né? Fazendo parte. Vamos sim. Então é isso, pessoal. Tinha mais alguma coisa? O nosso chat tá aberto aí, se você está assistindo no ao vivo, mande aí perguntas, ou se você deixou para assistir aí no outro dia, também nos mande perguntas, estamos aí com o nosso chat aberto, também vamos estar respondendo as perguntas, ou se você quiser também mandar no nosso Instagram, também estamos lá, caixinha de pergunta... Quinta-feira. Toda quinta-feira no nosso Instagram, caixinha de pergunta. Estaremos respondendo aí na sexta-feira. É isso, então. Obrigada, pessoal, aqui da Prodígimos também, a nossa estrutura, né? A Bia que tá aí sempre nos auxiliando para passar essas informações. Isabela Casagrande, nosso marketing, das nossas redes sociais, nossos sites, tudo. Da filmagem, tudo. O nosso filmmaker também tá aí. Danilo Jorge, não, né? O Danilo. Danilo Palhaço. Mandar um beijo pra ele aqui. Danilo Jorge Palhaço. Palhaço? É o nome artístico. Danilo Palhaço. Veio acompanhando aí, né, Wagner? Veio. Muito obrigada aí pelo dia também. É isso, então. Muito obrigada.
Até a próxima, estaremos aí guardando vocês. Valeu. Obrigada, Wagner. Tchau. Tchau, tchau.